tudo bem com você? Primeiramente eu gostaria de me apresentar, se você não me conhece ainda. Eu sou a Giovana Okada, tenho 30 anos, moro aqui no Japão, já tenho 18 ou 19 anos. E eu sou muito conhecida como Gil Okada lá no Instagram, onde eu partilho um pouco mais sobre o meu dia a dia, sobre o meu maternar. Sou mãe de 2, sou neuroatípica, tenho diagnóstico de TDAH, transtorno bipolar e altas habilidades. E eu falo um pouco mais sobre isso e ultimamente eu tenho voltado mais o meu perfil por compartilhar mais sobre o TDAH, sobre transtornos mentais aqui no Japão, a experiência como é aqui no Japão, tá? Então, no vídeo de hoje, a primeira coisa, né, que eu queria falar é que eu vou falar sobre o meu diagnóstico, mas provavelmente pode ser que alguém assista e fale: nossa, mas ela já não tinha um vídeo sobre diagnóstico? E sim, eu já tinha um vídeo que repercutiu bastante aqui no Japão, compartilhando, né, sobre o meu diagnóstico, mas eu decidi arquivar aquele vídeo e fazer um vídeo novo e eu vou explicar o motivo, tá? Nesse primeiro vídeo que eu gravei, eu dei indicação de uma clínica para fazer o exame de diagnóstico de TDAH e a minha experiência foi muito boa, não tenho do que reclamar. Mas depois que eu passei, muita gente começou a ir lá, principalmente por indicação minha e por ter visto esse vídeo, porque até então os brasileiros nem conheciam sobre essa clínica. E muita gente relatou pra mim que não foram bem atendidos, que eles negaram o laudo médico, só empurraram um tratamento caríssimo, né, que é o que eles oferecem na clínica deles, e não quiseram dar o laudo médico. E o exame é caro, tá? O exame não é um exame barato. Então, exatamente para evitar que mais pessoas percam dinheiro e saiam no prejuízo e não sejam ajudadas, eu decidi arquivar esse vídeo e fazer um vídeo novo partilhando um pouco mais da minha história, com uma visão mais baseada e mais firme nessas novas experiências que eu tive ao decorrer desses anos aí, convivendo com o TDAH aqui no Japão. Então, o meu diagnóstico ele aconteceu em 2022, tá? Então, esse ano fez um ano, logo no comecinho do ano que vem já vai fazer 2 anos que eu tive o meu diagnóstico aqui no Japão. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu entendo o desespero, tá? Quando você procura aí TDAH no Japão e você cai aqui no meu vídeo, saiba que eu te entendo, eu entendo o seu desespero, porque quando eu descobri a respeito do TDAH, ou que eu poderia ter TDAH, eu fiquei sem dormir, gente. Tipo, umas 2 semanas eu fiquei muito eufórica, porque só de saber que havia a possibilidade de ter um tratamento para eu ter uma vida mais próxima do normal possível, eu surtei. Eu fiquei assim, meu Deus, como que eu passei 28 anos da minha vida sem saber que eu tinha esse problema, né? Que não é o fim do mundo, sejamos aqui, né? Vamos ser, como é que fala? Responsáveis, assim, que o TDAH não é uma doença, é um problema que, nossa, meu Deus, é impossível viver assim. Dá pra viver, mas com o tratamento é muito melhor, obviamente, né? E a minha luta começou em 2021, mais ou menos, que eu fui atrás de uma psicóloga. Eu já tenho transtorno bipolar, mas eu não fazia tratamento até 2022. E eu decidi procurar por terapia, porque algumas coisas que eu já tinha muita dificuldade depois do nascimento dos meus filhos começou a atrapalhar muito mais o meu dia a dia, porque hoje eu tenho que ser responsável pela minha vida e pela vida das crianças também. Então, quando a gente se torna mãe, se torna pai, coisas que antes a gente levava com a barriga, não dá mais pra levar, né? Então, eu comecei a fazer terapia, minha psicóloga me incentivou a fazer o tratamento pro transtorno bipolar, que eu não tratava, né? E o tratamento pro transtorno bipolar, ele é medicamentoso, e o tratamento pro resto da vida é com remédio, não existe outra forma. E ela trabalhou muito comigo essa questão de eu perder esse preconceito, esse medo de tomar o remédio, porque era algo que seria positivo pra mim, né? E quando eu comecei a fazer o tratamento pro transtorno bipolar,
e eu consegui equilibrar essa questão, né, do transtorno bipolar, começaram a se sobressair algumas outras coisas que sempre foram presentes na minha vida, mas que antes não me incomodava tanto, né? Não fazia tanta diferença. E aí eu comecei a questionar a minha psicóloga, comecei a questionar a minha psiquiatra. Uma dessas coisas eram os esquecimentos frequentes. Eu esquecia, sempre fui muito avoada, sempre perdi meus objetos pessoais, dinheiro, carteira, chave, celular, perder assim dentro de casa. Sempre, desde que eu me conheço por gente. Mas de um tempo pra cá, isso ficou muito pior e começou a me atrapalhar no meu dia a dia, começou a atrapalhar no meu trabalho. Eu perdi a data de entrega de trabalho, eu perdi a data e horário de reunião. Enfim, tava insustentável. E eu comecei a me questionar se não era efeito colateral do Covid, porque eu peguei Covid. E conversei com a minha psiquiatra e ela falou que poderia ser uma possibilidade, mas que talvez fosse alguma outra coisa. E já fazendo terapia, né, com a minha psicóloga, conversei muito com a minha psicóloga e ela levantou essa questão do TDAH. E eu fiquei assim, TDAH? Eu? Porque na minha cabeça, o TDAH, o déficit de atenção... Gente, sério, pode dar risada, porque até eu dou risada da minha própria desgraça. Eu achava que déficit de atenção, falta de atenção, era uma pessoa que tinha uma necessidade maior de atenção, né, que você precisava dar um pouco mais de atenção para aquela pessoa. Por exemplo, uma criança que não vai bem na escola precisa de uma atenção maior. Eu achava que era isso. Na minha cabeça era isso. E a primeira coisa que eu rebati, né, a minha psicóloga, eu falei, mas eu nunca tive dificuldade de aprendizado, muito pelo contrário, eu sempre fui uma aluna muito competente, sempre fui aquela criança nerd que, mesmo que não estudava muito, sempre tirava boas notas. E aí ela começou a me explicar sobre o que é o TDAH e eu fui pesquisar também. E eu tenho uma coisa chamada hiperfoco, que é característico do TDAH, que quando a gente entra na pira de alguma coisa, dificilmente alguém consegue tirar a gente. E conforme eu fui pesquisando sobre o que era TDAH, eu surtei. Porque eu falei assim, caraca, cara, tem muita gente que é muito parecida comigo. Muito, assim, eu ouvi alguns podcasts, tem o Simon Veiga, né, que foi um dos podcasts que mais me impactaram. Eu fiquei assim, ó, como é que pode uma pessoa tão parecida comigo? Porque tudo o que ele falava era eu, idêntica, igualzinha. Ah, porque eu sou assim, assado. Eu falava, meu Deus, eu também sou. Ah, porque eu perdia demais as coisas, assim, meu Deus, eu também. Ah, porque quando eu era criança era assim na escola. Nossa! Eu achava que essa era uma mania muito minha. E não, outras pessoas também têm essa mania. E aí começou. Porque eu falei, pronto, eu tenho esse bendito desse TDAH. E agora eu quero um diagnóstico certo sobre isso. Então conversei com a minha psicóloga. Minha psicóloga pediu para eu conversar também com a minha psiquiatra a respeito do TDAH. Mas antes de eu passar para a psiquiatra, eu fiz 3 testes com a minha psicóloga. Nos 3 testes, eu gabaritei. Eu gabaritei tudo. Tipo, tudo mesmo. Eu tirei o nível mais alto ali de TDAH. Foi aí que ela me passou pra conversar com a minha psiquiatra. E, na época, eu tratava em um hospital que eles não tratavam TDAH e eu não entendia o porquê disso. Hoje, com todas as pesquisas e experiências que eu tenho, eu sei que aqui no Japão não é qualquer psiquiatra que pode receitar medicamento e tratar o TDAH. Além de ter a licença de psiquiatria, o médico precisa ter uma licença para a medicação de TDAH. E esse hospital que eu me tratava, eles não possuíam essa licença. E não possuíam também uma pessoa especialista para fazer o diagnóstico de TDAH. E na época eles falaram pra mim que não iam conseguir fazer o meu diagnóstico. Daí falaram que era por causa do Nihongo. Aí eu falei que não, que eu consigo me comunicar, que eu ia conseguir. Eles, não, porque vai ter que fazer o teste com psicólogo e não sei se você vai conseguir, blá blá blá.
E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. Eu falei, poxa vida, né? Eu já tenho o diagnóstico da psicóloga, eu sei que eu tenho TDAH, eu preciso de ajuda porque tava insustentável, eu não tava conseguindo trabalhar de tão avoada, eu não conseguia focar, e foi na época da pandemia, as crianças em casa e eu trabalhava em casa e qualquer barulhinho me distraía, tava assim, insustentável mesmo. E aí a psiquiatra me tirou, assim, totalmente as minhas esperanças e eu falei, eu vou ter que encontrar um jeito sozinha. E aí eu comecei a pesquisar hospitais que fizessem o teste em inglês, porque eu falo inglês, já que a desculpa era o japonês. Ainda não sabia que as clínicas tinham que ter uma licença especial para TDAH, mas mesmo assim eu fui procurando. E aí surgiu a Brain Clinic. E a Brain Clinic pinta como algo assim inovador e maravilhoso, que o teste é muito rápido e que o diagnóstico é muito rápido. E eu fui atrás da Brain Clinic. A Brain Clinic, eles fazem um exame que chama mapeamento cerebral. Eles colocam uma touquinha com alguns eletrodos e você fica sentado assim na cadeira, tem que olhar para baixo na parede, não pode se mexer. E eles dizem que em 3 minutos que você fica, né, nessa posição, eles medem as frequências cerebrais e conseguem detectar alguns transtornos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, transtorno do espectro autista, insônia, depressão, blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Eu falei, pronto, achei a minha solução. E aí eu marquei o exame na Brain Clinic e fui atrás da Brain Clinic. É particular, Roquem não aceita, é caro, tá? Na época eu peguei uma promoção e eu paguei 9.000 ienes, mas hoje o valor desse exame é 17.000 ienes. Quando eu passei, tive o diagnóstico de TDAH e confirmaram o meu diagnóstico de transtorno bipolar na Brain Clinic. E aí, quando acaba o exame, eles oferecem o tratamento deles, né? Que é o tratamento eletromagnético, que é o TMS. E eu falei que, ok, beleza, muito legal o tratamento deles, mas que eu queria fazer o tratamento medicamentoso e eu precisava de um laudo que comprovasse o meu diagnóstico para eu poder começar o tratamento no psiquiatra. E na época, isso há 2 anos atrás, eles me forneceram o laudo com a confirmação do TDAH e do transtorno bipolar. E foi aí que eu consegui dar início ao meu tratamento. Não foi no hospital que eu passava, porque daí, depois de todo esse perrengue, depois de ter a confirmação na Brain Clinic, a minha médica resolveu me passar para o psicólogo da clínica. O psicólogo fez um teste comigo, o mesmo teste que a minha psicóloga do Brasil fez, mas em japonês. E eu novamente gabaritei o teste. E aí ela falou assim, olha, você tem TDAH mesmo, só que aqui a gente não tem licença pro medicamento. E eu fiquei assim, como assim? Licença pro medicamento? Daí ela me explicou que aqui no Japão existem, não aqui no Japão, né? Mas enfim, existem 2 tipos de medicamento, que é o medicamento não estimulante e o medicamento estimulante. E para o medicamento estimulante, que é o mais eficaz, e principalmente pro meu caso, né, que ela falou que pro meu caso seria mais eficaz o estimulante, eles não tinham essa licença, mas que a gente podia tentar o não estimulante primeiro. E se não desse certo, pra mim procurar uma clínica que tivesse a licença pro estimulante. E aí eu tentei 2 medicações no hospital que eu passava, que foi Intuniv e a atomoxetina. São as 2 medicações não estimulantes disponíveis aqui no Japão e que qualquer psiquiatra pode passar. E não deu certo pra mim essas 2 medicações. Eu tive muito efeito colateral. E ao invés de melhorar a minha desatenção e a hiperatividade melhorou. Eu fiquei muito mais letárgica, porque eu sou uma pessoa naturalmente muito hiperativa. E a hiperatividade, ela deu uma melhorada, só que assim, eu fiquei totalmente letárgica, eu parecia um zumbi, aonde eu encostava eu dormia durante o dia, se eu sentasse no carro eu dormia. E foi
foi assim, pra mim foi terrível a experiência com esses 2 medicamentos. O primeiro foi o Intuniv, né, que eu ficava muito sonolenta e muito letárgica. E o segundo foi a atomoxetina. E a atomoxetina eu cheguei a ter alucinações. Fiquei, assim, bem lelé da cuca mesmo com a atomoxetina. Tentei 2 semanas de cada medicação. E aí não deu certo. E a minha médica falou assim, olha, o seu caso é caso de estimulante mesmo. Você vai ter que procurar um lugar que tenha estimulante. E aí, por conta própria, eu passei a pesquisar para entender mais sobre o que era essa licença, que ela não me falou nada específico, nem me falou como eu podia pesquisar, nem me falou que clínica eu poderia ir, eu tive que pesquisar tudo por conta. E foi aí que eu encontrei uma clínica com a licença para a medicação estimulante. E levei toda a minha documentação, exames, o exame do psicólogo que eu fiz lá do psiquiatra, o laudo da minha psicóloga do Brasil que eu traduzi, o exame da Brain Clinic e o laudo da Brain Clinic. E aí eu comecei o tratamento com a medicação estimulante. E assim, gente, sério, a vida mudou. Tem um divisor da Giovana antes do tratamento de TDAH e a Giovana depois do tratamento de TDAH. E essa foi a minha novela de uma forma muito resumida, tá? Porque até todos esses processos demoraram muito tempo entre um passo e outro. Até eu encontrar uma clínica, até eu conseguir o teste com o psicólogo da clínica que eu passava, enfim. Eu deixei tudo documentado em tempo real lá no meu Instagram. Se você tiver interesse de ver certinho, eu postei tudo lá nos meus stories e está salvo no meu destaque. Se você for no meu perfil e procurar lá Diagnóstico TDAH, tem 2 destaques onde eu postei tudo. Todos os dias, quando eu ia no médico, eu já postava stories e contava o que tinha acontecido. Postei stories chorando várias vezes porque eu fiquei muito frustrada. Dessa, não vou dizer negligência, mas essa falta de empatia dos médicos de tentar ajudar a gente aqui, e a barreira da língua que atrapalha demais, né? Quando eu que já sei falar japonês, pra mim foi muito difícil. Pra quem não fala japonês é muito mais difícil, porque você vai pedir ajuda na prefeitura, a prefeitura não sabe, você pede assistente social não sabe, ninguém sabe de nada, que tudo tem que ser por conta. Então, eu espero, de alguma forma, poder ajudar vocês, né, com esse meu relato. Mas hoje, depois de 2 anos e depois de atender muita gente, porque graças a Deus, nesses 2 anos eu consegui hiperfoco, né, gente? Consegui me aprofundar mais nesse assunto e hoje eu faço tradução, eu faço curadoria de clínicas. Eu já atendi muita gente no Japão inteiro, por telefone, pela internet. Então hoje eu já consegui ter contato com vários médicos bons, médicos ruins. Hoje eu sei como pesquisar de forma correta e encontrar uma clínica. Então assim, naquela época que eu gravei aquele primeiro vídeo, eu não sabia ainda os caminhos que poderia ser percorrido e as formas que eu não que eu oferecia, mas que eu sugeria para as pessoas era fazer o teste com a psicóloga brasileira e traduzir o laudo, levar no psiquiatra, passar com um psiquiatra brasileiro, pegar o laudo e levar no psiquiatra. E a terceira forma era fazer o exame na Brain Clinic, pegar o laudo e levar no psiquiatra. Hoje, essa terceira forma aqui, eu excluo, tá? Eu excluo a sugestão da Brain Clinic porque eles não estão mais dando laudo, eles estão dificultando muito. Quando você fala que você quer o laudo para tratamento medicamentoso ou no psiquiatra, eles mudam até a forma do jeito que eles tratam a gente muito mal. Isso eu presenciei, tá? Como tradutora. E também várias seguidoras relataram pra mim que aconteceu a mesma coisa com elas. Então, por este motivo, eu excluo essa sugestão da Brain Clinic. E eu acrescento uma sugestão, que é buscar um psiquiatra que aceite fazer o diagnóstico através de entrevista com o intermédio de tradutor. Que na época me falaram que era impossível, que não existia médico que fizesse isso, mas hoje eu sei que sim, existe.
porque eu já ajudei muita gente a conseguir o diagnóstico de TDAH aqui no Japão através de tradução, eu como tradutora. Mas vou deixar um adendo, tá? Não é querendo me gabar disso ou dizer que só eu consigo, não é isso, tá? Mas eu vou deixar uma coisa bem clara. É uma coisa muito específica e não é qualquer tradutor que consegue se comunicar com um psiquiatra, porque tem termos muito específicos de psiquiatria e principalmente de TDAH, que se a pessoa não souber falar certinho, dificulta muito no diagnóstico. Então, se você não quer contratar meu serviço como tradutora, tudo bem, não tô dizendo isso, mas certifique-se de que a pessoa que vai te acompanhar aqui no Japão consegue se comunicar muito certinho com o psiquiatra para o diagnóstico, ok? Segunda coisa, certificar que a clínica tem a licença para medicação do TDAH e especialização em TDAH, ok? É muito, muito, muito importante vocês buscarem uma clínica específica, porque não é qualquer psiquiatra que leva o TDAH a sério, infelizmente. Isso acontece não só aqui no Japão, no Brasil também acontece isso. Então é muito importante buscar uma clínica que tenha essa especialização, ok? No caso, é muito difícil quem não fala japonês conseguir fazer isso sozinho, então pode estar entrando em contato comigo, que eu faço curadoria de clínicas, né? O que é essa curadoria de clínicas? Eu faço uma pesquisa muito, muito minuciosa. Eu ligo em todas as clínicas, eu procuro as clínicas próximas da sua região, ligo uma por uma, pergunto se aceita fazer o diagnóstico com intermédio de tradução, pergunto se o médico tem a licença para medicamento, pergunto se aceita laudo médico traduzido, porque algumas clínicas não aceitam. Pergunto tudo muito direitinho, faço uma lista com as clínicas, passo para você. Você escolhe a clínica que você acha melhor e aí nós marcamos a sua primeira consulta. E se for para eu fazer a tradução, eu faço a tradução desde a primeira consulta até as consultas de acompanhamento. E a segunda e a terceira forma seria passar com a psicóloga brasileira, fazer o teste, né? Não é um teste só, não é uma consulta só, já vou adiantando isso para vocês. Não dá para dar o diagnóstico com a psicóloga em uma consulta só, ok? Mas dá para pegar o diagnóstico com a psicóloga, traduzir e encontrar uma clínica que aceite o laudo traduzido. E a terceira é o psiquiatra brasileiro, que eu passo com um psiquiatra no Brasil, né, para confirmar se o que tá sendo feito aqui tá certinho e tal, ajuste de medicação. E até mesmo pela questão da língua, né, gente, por mais que a gente consiga passar com um médico japonês, quando a gente consegue falar com um médico brasileiro, é totalmente diferente. Sem o intermédio de tradução, sem ninguém ali, a gente consegue se abrir mais e ser mais profundo, né? Então, eu recomendo muito também passar com um psiquiatra brasileiro, pegar o diagnóstico. Só vou deixar uma coisa bem clara, que não são todos os psiquiatras no Brasil que fazem diagnóstico baseado no Código Internacional de Psiquiatria. E isso é muito importante, tá? Se você for fazer o diagnóstico com um psiquiatra brasileiro, pergunte primeiro se ele consegue te entregar o laudo baseado no Código Internacional de Doenças Psiquiátricas. Eu recomendo muito o trabalho do Dr. Matheus Messenger. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dele, ou se vocês quiserem também, entre em contato comigo que eu passo o perfil dele. Dr. Matheus é maravilhoso, já passei ele para várias seguidoras que conseguiram o diagnóstico com ele e ele dá o laudo em inglês, o que já facilita muito, porque muitos médicos aqui no Japão aceitam o laudo em inglês, não precisa traduzir para japonês, mas não são todos, tá? Tem que procurar isso também, qual clínica que aceita o laudo em inglês. Mas enfim, se você tiver o laudo do TDAH do Brasil, uma pessoa que talvez veio do Brasil para cá e já tem o diagnóstico, se conseguir o laudo do Brasil e traduzir para japonês, é possível dar continuidade ou começar o tratamento aqui no Japão, tá? Para quem precisar de tradução de laudo,
pode tá me mandando mensagem também, que eu também faço a tradução dos laudos, né? Eu e o meu marido, a gente faz a tradução dos laudos. E quando você for fazer a tradução do laudo, se for fazer com uma outra pessoa, certifique-se que a pessoa tenha conhecimento de termos psiquiátricos tanto do Brasil quanto do Japão, tá? É muito importante vocês se certificarem disso, porque tem muita coisa que, às vezes, a palavra em português tem uma forma específica em japonês que pode ser traduzida de outra maneira também, mas dentro dos termos psiquiátricos, ela é uma palavra específica ali. E se a pessoa não souber traduzir certinho, isso atrapalha quando você for passar em consulta e na questão do médico aceitar o diagnóstico ou não. Então, gente, o meu diagnóstico, ele foi feito dessa forma, né? Eu passei com a psicóloga brasileira, passei na Brain Clinic, depois eu passei com o psicólogo da clínica japonesa, obtive o laudo da psicóloga, obtive o laudo da Brain Clinic e obtive o laudo da clínica psiquiátrica. E aí, então, eu consegui dar entrada no meu tratamento. Mas, assim, se você não fala japonês e você prefere conversar com um médico brasileiro para ter mais certeza, é possível fazer com um médico, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra brasileiro, e traduzir, né, esses laudos e trazer aqui para o Japão, ou já vir com o diagnóstico do Brasil para o Japão e dar início ao tratamento aqui. Os médicos daqui aceitam, não são todos, ok? Mas algumas clínicas aceitam, é bom verificar isso. E não recomendo mais o exame da Brain Clinic pelos motivos que eu já citei aqui anteriormente, ok? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais de como foi a novela do meu diagnóstico, tenho lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, me sigam no Instagram, eu sou muito mais ativa por lá, eu posto mais nos stories. Meu Instagram está @GilOkada, GIO_Okada. Vou deixar aqui na descrição para vocês também. E é isso, espero que esse vídeo, apesar de ter ficado um pouco longo, eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, gosto de contar os detalhes minuciosamente. E às vezes eu me perco um pouco, né? Boa TDAH que sou, no que eu tô falando. Mas espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E no que eu puder te ajudar para você conseguir o diagnóstico e ter essa melhora de vida que eu tive, porque o tratamento, assim, literalmente mudou a minha vida, contem comigo, tá? Sintam-se abraçados, porque eu sei o quão difícil é, apesar de todas as outras pessoas acharem que é frescura ou exagero. Não é frescura, não é exagero, TDAH é sério, ele impacta várias áreas da nossa vida, relacionamentos familiares, relacionamento com pessoas, com amigos, trabalho, enfim, impacta em várias áreas da nossa vida. E existe tratamento, o tratamento é muito positivo, então vale a pena você ir atrás sim de ajuda, ok? Contem comigo para isso e um beijão, até o próximo vídeo.